Falar então, pessoas, mais exemplos aqui, tá? Agora associado à energia potencial, ou teorema de energia potencial gravitacional no caso. O halterofilismo é uma das modalidades esportivas olímpicas cujo objetivo é levantar a partir do chão, altura zero, chão, o maior peso possível sobre a cabeça. Para competir nesse antigo esporte é preciso muita força muscular, técnica, flexibilidade, coordenação e equilíbrio. Um dos maiores competidores de todos os tempos foi o iraniano Hossein Rezazadeh. Em 2002, numa competição da Varsóvia, ele conseguiu erguer 263 quilos. Considere que Hossein abandone abruptamente seus halteres de massa M no ponto A, cuja altura em relação ao solo é H1. Durante a queda, antes de atingir o solo, ou seja, no limite do H igual a zero, os halteres passam por um ponto B, cuja altura é HF. Nessas circunstâncias, calcule o trabalho da força-peso durante o deslocamento vertical desses halteres entre os pontos A e B. Então eu vou tentar desenhar da forma mais simples possível o seguinte, ó, aqui é o chão. Aqui está o halter. O halter eu vou colocar um único bloco, um único peso. Inicialmente, ele está, segundo o texto, a uma altura H1, que é o ponto A, e antes de atingir o solo, no ponto B, ele está numa altura, nós chamamos de H2. O bloco tem massa M. Eu quero saber. Calcule o trabalho da força-peso. Maravilha. Olha só. Trabalho. Trabalho, por definição, transferência de energia. Então ele está perguntando, em outras palavras, qual que é a energia que a força-peso conseguiu transferir, ganhar ou perder, para esse objeto nesses pontos. Então é só lembrar que trabalho é força vezes distância vezes o cosseno do ângulo entre a força e a distância. A força em questão é a força-peso. Peso é massa vezes gravidade. A distância é a distância entre esses dois pontos aqui, ó. Essa é a distância D. Eu posso calcular a distância D fazendo o H1, que é a altura total, menos H2. H1 menos H2. Cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. A força vertical para baixo, o deslocamento também vertical para baixo. Então, nesse caso, o ângulo é zero. Então, ficaria cosseno de zero. Cosseno de zero, todo mundo sabe que vale 1. Então, matematicamente, ficamos com, fazendo a distributiva aqui, mgh1 menos mgh2. Esse é o trabalho da força-peso. Mas, opa, pera lá, professor. Eu estou vendo algo bem interessante aqui. MGH também não é energia potencial gravitacional? Yes. Sim, sim, sim. Então, uma outra forma de poder aqui, nesse caso, medir esse trabalho seria a energia potencial no ponto 1, MGH1, menos a energia potencial gravitacional no ponto 2. Se eu considerar esse o inicial e esse aqui como se fosse o final, uma outra forma que eu posso deduzir é que o trabalho é igual a energia potencial inicial menos energia potencial final, que matematicamente é o inverso da variação da energia potencial gravitacional. E era isso que o exercício queria que a gente chegasse. Ele queria que você deduzisse que o trabalho de uma força conservativa, que por exemplo é a força-peso, é igual a menos a variação da energia potencial. Valeu!